Mas eu quero destacar, eu vou começar pelo final, já que a gente não tem mais tanto tempo, né? Eu já vou ir adiante lá a partir do versículo 11, quando nós vemos uma aula de Pedro sobre a vida cristã, né? Nós falamos anteriormente dos sofrimentos, nós já recebi 2 recados aqui sobre o fato de estar em sofrimento, de vidas difíceis e complicadas, né? E como que a gente vai lidar com isso, sabe? Especialmente, por exemplo, em tempos de perseguição, em tempos onde nós vemos a fé parece que sendo colocada de lado pela sociedade, ou não apenas sendo colocada de lado, mas literalmente sendo perseguida, o que o povo cristão faz nessa hora? Ele levanta em mesquinharia, levanta em guerra, ele brada fortemente no Congresso Nacional para buscar os seus direitos? Não. O cristão ora, né? O povo de Deus, ele espera com paciência. O povo de Deus, ele não revida a ignorância com ignorância, né? O próprio Jesus disse: alguém te der um tapa numa face, vira outra face e deixa que dê, né? Quer dizer, orai pelos que vos perseguem, o próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo disse, Jesus disse isso em outro momento também. Tem vários momentos aqui, mas eu quero destacar aqui o versículo 15, a partir do versículo 15, depois nos versículos 23 adiante. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como que nós silenciamos a ignorância daqueles que perseguem a igreja? Guerreando contra eles, buscando direitos civis da igreja, liberdade religiosa? Não. Praticando o bem. E aonde nós aprendemos isso? Com o próprio exemplo de Cristo. E Pedro diz isso. Porque ele, quando foi insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Mas se entregava àquele que julga retamente. Quer dizer, ele se entregou de tal modo que ele deixou que levassem o seu corpo ao açoite e à morte. Agora quer dizer que o cristão então tem que deixar que as pessoas o deem chibatadas? Não é bem isso. Mas a gente tem que observar a maneira como nós estamos olhando nós estamos respondendo às dificuldades que se põem em nossa frente, né? Por exemplo, e aí eu termino a minha participação. Martinho Lutero, em meados de 1527, eu falei isso ontem no estudo bíblico sobre perseguição religiosa, ele escreveu uma carta, né, a um pessoal da região de Hale, se eu não me engano. Um pastor chamado George Winkler havia sido morto assassinado, e o boato que se corria era de que uma igreja rival tinha, enfim, mandado matar aquele pastor, né? E aí o Lutero responde assim: sabe o que vocês vão fazer com esses aí? Orar por eles. Orar por eles, porque nós teríamos um coração muito duro se não reconhecêssemos que um assassinato é muito ruim. Mas nós seríamos piores se nós revidássemos o assassinato com o assassinato. Outra coisa, nós não ganhamos nada se eles forem condenados, mas nós ficaríamos muito felizes se eles fossem salvos por seu arrependimento e voltassem para Cristo. Então nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós praticamos o bem contra aqueles que nos perseguem, na esperança de que o Espírito Santo possa os tocar, para que eles possam voltar para Cristo e ser salvos junto conosco e nos encontrarmos na eternidade, né? Acho que é muito sobre isso que o apóstolo Pedro fala nesse segundo capítulo. E aí sempre é bom lembrar, mais uma vez, né? É o Pedro escrevendo isso, sabendo o que era perseguição. Né? Ele não estava bem de boa no seu gabinete, né? Enfim, né? A própria morte do Pedro fala por si só, né? Então, isso mexe com a gente, isso mexe muito com a gente, assim, né? Mexe com as entranhas, como a gente diz às vezes, né? Porque é algo bem difícil. O apóstolo Paulo fala muito, por exemplo, em Romanos 12, né? Ele fala sobre essa não retribuição, ele diz literalmente não pagar o mal com o mal. Parece que tem ali um comentário até, né? Eu acho que é do Carlos, até no YouTube.
Ele diz assim, não paguem o mal com o mal, são palavras literais de Paulo em Romanos 12. E daí ele diz assim, não, paguem o mal com o amor, porque assim vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça daqueles, né? O tirar o chão que o pastor George comentou. Então, essa é a vida do povo de Deus, na diáspora, né? Na dispersão, na peregrinação, né? Deste mundo que jaz no maligno, né? Neste mundo que sofre com todas as consequências do pecado, mas, né, vivemos ainda sobre a graça e o cuidado de Deus, na concretização diária da promessa de Cristo, né, de que eu estou com vocês todos os dias, né, e eu venci o mundo. Por mais que tenhamos aflições aqui no mundo, o Pedro sabia bem, né, disso, eu estou convosco. Né, essa é a palavra assim, preciosa para a gente, né, em tempos como esses que os nossos irmãos que nos precederam na morte viveram, e que muitos hoje em regiões do mundo passam, né, sofrem, enfrentam.